Olá, alunos. Hoje nós vamos falar sobre semelhança de triângulos. E aí nós dizemos que dois triângulos eles são semelhantes quando eles possuem os três ângulos com a mesma medida, ou seja, são ângulos congruentes, e os lados correspondentes proporcionais, tá? Tem que ter uma proporcionalidade nos lados. E aí quando nós conseguimos comprovar que os três ângulos têm a mesma medida e os lados são proporcionais, nós podemos dizer que os triângulos são semelhantes. Aí nós usamos esse símbolo aqui, esse tio, para indicar que são semelhantes, tá? Então nós estamos dizendo que o triângulo ABC, que é esse triângulo aqui, é semelhante ao triângulo A', B', C', tá? São semelhantes. E aí nós temos que verificar o seguinte: existe uma razão, uma proporção para que isso aconteça quando nós estamos trabalhando com triângulos semelhantes. Então nós estamos dizendo o seguinte: eu vou chamar esse lado aqui de A, esse aqui de B e esse aqui de C, A', B' e C', para garantir o seguinte. Veja que esse ângulo A ele está entre esse ângulo de um traço e o de três traços, né? Ele é formado por essa reta que forma esses dois ângulos. Então nós podemos dizer que esse A é proporcional ao A', certo? E eu posso garantir também, esse ângulo aqui. Eu estou conferindo pelo lado dos ângulos, tá? Porque às vezes o triângulo ele pode estar virado, invertido de alguma forma e essa proporção não ser pelo mesmo lado. Por exemplo, esse lado igual a esse. Eu vou conferir a partir dos ângulos. E aqui eu confiro que esse B é proporcional ao B'. E que o ângulo C, veja que ele é o ângulo C, esse C minúsculo aqui, ele é formado pela reta que vai do ponto C até o ponto B. Ponto C' até o ponto B'. O ângulo de três partes e o ângulo de duas partes aqui. Então aqui eu chego que esse C é proporcional ao meu C' e eles vão dar igual o valor de uma constante, tá? Nesse exemplo aqui, nós observamos o seguinte. Veja que esse lado aqui, o A, aqui é 45, nesse é 65. O B, só o C que está na mesma proporção, tá? Então, mas aí nós vamos conferir a relação entre o ângulo e o lado, certo? Então, nós estamos conferindo 45, 65. 45, 65. Esse lado aqui do 65, 45 é proporcional a esse lado aqui. Então, eu estou dizendo que 27 é proporcional a 9. Tanto faz aqui eu colocar na ordem do menor para o maior ou do maior para o menor, contanto que eu faça isso para todos. Então, eu comecei do maior para o menor. 27 é proporcional a 9. Eu vou conferir agora o lado 65, 70. O lado 65, 70 é esse lado aqui, 65, 70. Então, o lado 65, 70 é o lado 15. No triângulo menor, é proporcional ao lado 5. Conferindo agora o lado 45, 70, que aqui é 18. 45, 70, aqui é 6. Podemos observar o seguinte, 27 dividido por 9 é 3. 15 dividido por 5 é 3. 18 dividido por 6 também é 3. Então, nós conseguimos ver que esses triângulos são proporcionais com uma razão de 3 unidades, ou seja, eu estou multiplicando, se eu multiplicar cada lado aqui por 3, eu encontro o triângulo maior. 3 vezes 5, 15,
3 vezes 6, 18. 3 vezes 9, 27. Certo? Eu estou transformando, proporcionando, tá? Na mesma escala, o triângulo menor para se transformar no maior. Ou se eu dividir aqui, né? Dividir por 3, dividir por 3, dividir por 3, eu encontro o triângulo menor. Então, nesse outro triângulo aqui, nós vamos observar o seguinte. Ele tem... Os dois triângulos têm um ângulo de 90 graus. Essa medida desse ângulo aqui é semelhante a essa, tá? Não foi colocado os valores, mas como está seguindo essa proporção, então nós precisamos descobrir quanto vale essa altura x. Então nós vamos usar a seguinte proporção. Eu vou começar do maior para o menor, tá? 30, que é o lado do ângulo reto e do ângulo de uma unidade, é proporcional a 2. E o meu x, que é o ângulo de 90 graus até esse ângulo de 2 unidades aqui, é proporcional a 1. Então, aqui eu posso usar uma regra de 3, tá? Para facilitar esse cálculo. Então, eu vou multiplicar esse valor por esse e esse valor por esse. Ficando, então, 2 vezes x, 2x, igual a 1 vezes 30, 30. Isolando x, x é igual a 30 dividido por 2, portanto, x é igual a 15. Então, ó, eu coloquei nas proporções o triângulo, esse lado proporcional a esse lado proporcional a esse, usei uma regra de 3, multiplicando esse por esse e esse por esse, e encontrei o resultado da altura desse triângulo, certo?